Ouviremos agora, pelo Sindicato dos Mensageiros Motociclistas, Ciclistas e Mototáxis do Estado de São Paulo, o seu presidente Gilberto Almeida dos Santos. Boa tarde, ministro. Queria, em nome aqui de todos os motoentregadores e cicloboys e bike boys do Brasil, agradecer a oportunidade que o Supremo Tribunal Federal, a maior casa de lei do país, está dando para a gente trazer aí a nossa experiência do dia a dia, entendeu? Como motoboy, motoentregador e cicloboy, e também na qualidade de presidente do Sindicato dos Motoboys do Brasil. Eu queria iniciar minha fala, ministro, e os demais ouvintes que estão me ouvindo, é que de janeiro a outubro, em São Paulo, morreu 847 motociclistas, sendo que, da maioria esmagadoras, é entregadores. Funcionário dessas empresas de aplicativo que insiste em negar um mínimo de relação entre as empresas e eles. Então, nós estamos falando aí de 847 vidas que caiu e morreu ali naquele exato momento, sem falar de mais de 25 mil internações graves que a gente não sabe relatar quantos sobreviveram, quantos ficaram tetraplégicos, quantos ficaram sequelados depois de ter recebido alta. Então, assim, é uma verdadeira epidemia de acidentados e mutilados, entendeu? Que vem superlotando os hospitais públicos, que vem inundando, entendeu? Todo o sistema de saúde pública dos municípios, do Estado e da União, a saúde pública. Depois o ministro pode correr atrás dos dados, pede socorro, porque não tem o que fazer, tudo em face da desregulação que essas empresas de aplicativo vêm causando no nosso segmento. Eu acompanhei a chegada das primeiras empresas lá nos meados de 2014, como motoboy e como dirigente sindical. Acompanhei qual foi o jogo que as empresas fez para manipular, onde a categoria constituída com piso e, através das suas leis federais e municipais, eles buscaram uma desregulamentação total, oferecendo para esses trabalhadores o dobro que eles ganhavam na CLT, colocando a CLT num bojo, como se fosse a pior coisa do mundo. Mas não demorou muito para toda essa fantasia que elas criou, caísse por terra. Porque não tinha condições de o trabalhador trabalhar 4 horas e ganhar o dobro do que o piso que o atual sistema rígido pela CLT e pelos próprios autônomos pagava. O que é que as empresas fizeram? Elas tomaram de assalto, enganaram esses trabalhadores a oferecer para eles o dobro da CLT pela metade do tempo. Mas não demorou muito tempo para que o jogo virasse, quando todas as empresas estavam com a maioria dos tomadores de serviço na mão e com todos os trabalhadores cadastrados nas suas plataformas, elas foram lá e reduziram o preço pela metade. A categoria até então que não gostava do sindicato, porque as empresas praticaram uma prática antissindical e praticam o tempo todo para desvaziar a luta, para desvaziar o sindicato, entendeu? Os trabalhadores vieram na nossa mão e a gente não tinha o que fazer, porque já tinha levado algumas ações para a Justiça por ser algo novo, não entendia. Acabamos levando esses trabalhadores para frente do Ministério Público, aonde de lá se saiu diversas discussões, algumas delas viraram ações civil pública que está até hoje aí no Supremo, entendeu? Para a gente tentar buscar aí o entendimento do que já era nosso, que era o reconhecimento do vínculo. Então, essas empresas, ministro, o que me estranha muito é que, tipo assim, elas ficaram 10 anos consecutivos bancando tudo quanto é influenciador no YouTube, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, sempre falando, entendeu, que os sindicatos, que a justiça do trabalho são coisas medievais, entendeu, que estava só atrás, entendeu, de contribuição e atrás de algum trocado do trabalhador.
Por isso que a gente não se conformava com a evolução tecnológica e chamava nós, os sindicatos e a Justiça do Trabalho, de pessoas medievais que não evoluíram na linha do tempo. E aí o que admira muito é que uma audiência pública de extrema importância como essa, eu não vi um único influenciador bancado pela Uber, pela 99, pelo iFood, pelos demais aplicativos, soltar sequer nas suas redes sociais para informar a categoria que a gente ia estar aqui discutindo o futuro de uma geração de milhões de trabalhadores. Entendeu, ministro? Então, assim, as empresas, elas jogam sujo, mas muito sujo mesmo, abaixo da linha da pobreza, da sujeira que você possa imaginar. Eu ouvi todas as falas aqui, ouvi a fala aqui do presidente de um dos maiores aplicativos de São Paulo. Tudo que ele falou não corresponde com a realidade que a gente sobrevive lá no dia a dia, entendeu? No sindicato, entendeu? Tudo que ele falou aqui não é verdade. A nossa categoria, ela é reconhecida por 3 leis federais, a Lei 2009, a Lei 12.436 e a Lei 12.997. Ministro, quando essas empresas chegou, já tinha sindicato constituído, com convenção coletiva. Nós tem trabalhadores na área do delivery lá em São Paulo, regido pela CLT, onde a gente já assina convenções coletivas com as organizações patronais há mais de 16 anos, justamente com a flexibilidade que o segmento de delivery necessita. E aqui a gente não fala só do segmento de delivery, a gente fala do segmento de e-commerce, entendeu? Que vem crescendo desenfreadamente, entendeu? Aonde os trabalhadores são empurrados para um mecanismo de morte. Então, aquele trabalhador que trabalhava 4 horas para ganhar, em tese, o que é o piso, R$ 3.500 por mês, hoje ele trabalha de domingo a domingo, uma média de 16 horas por dia, para poder ele ganhar ali mais ou menos o que é o piso. Essa é a realidade dos mais de 400 mil motoentregadores e cicloboys da cidade de São Paulo. Com um detalhe, toda vez que a gente vai chegando próximo de uma ocasião como essa, ministra, eles manipulam o sistema de uma tal maneira que onde aquele trabalhador que estava desanimado porque não conseguia mais fazer aquele tipo de corrida, de uma hora para outra, ele recebe um fogo e aí ele consegue ter um ânimo porque ele voltou a fazer em tese o que ele fazia lá 2 anos atrás. Mas isso é só como está próximo de algum tipo de movimento forte, organizado pelos sindicatos, pelas associações, ou próximo da Justiça do Trabalho for tomar uma decisão semelhante a essa que o Supremo está fazendo aqui. Então, assim, as empresas, através do algoritmo, elas modelam e elas controlam a gente muito mais do que qualquer chefe de empresa tradicional da CLT. O algoritmo, hoje, ele é um pior dos chefes que um funcionário pode ter, com um agravo. Ele é invisível e a gente nunca consegue falar com ele. Então, a categoria ela foi desmotivada, venderam a manga com leite para a categoria que a CLT ela faz mal. Sabe aquela história do passado, que antes dos escravizados e tirar o leite, ele era submetido a chupar manga, e depois venderam para ele que manga com leite fazeria mal? Foi o que submeteram para a gente. Hoje, reforçando as falas dos demais companheiros que falou aqui, hoje o que a gente vive é muito pior do que a escravidão do passado. Porque a escravidão do passado, os donos de engenho, eles se preocupavam com seus escravos. Porque eles não queriam perder eles. Nosso caso, a nossa vida é insignificante. Isso muito me indigna. Entendeu? A gente vê as empresas, entendeu? Fazer diversos shows, pagar reality show, pagar matéria paga na mídia aberta, entendeu? Para tentar desvirtuar uma situação que é direito básico de um trabalhador. Eu sou filho de uma empregada doméstica e sou filho de um agricultor rural e eu sei a importância que uma carteira assinada tem na vida de um trabalhador. Eu sei da importância que os direitos da CLT têm na vida de um trabalhador, porque a minha mãe é empregada doméstica e o meu pai é lavrador e eu cresci dentro da proteção da Justiça do Trabalho. Entendeu? Coisa que essas empresas ela quer afastar o direito da gente sequer ir na Justiça do Trabalho requerer os nossos direitos, entendeu? Então, o trabalhador chega na porta do sindicato, hoje, as bancas de advogado trabalhista estão com medo de pegar qualquer tipo de ação por conta dessa imparcialidade
que a Justiça do Trabalho, parte dos magistrados da Justiça do Trabalho, não observou, entendeu? Não foi a fundo entender. O que essas empresas vendem é um portfólio muito bonito, que, na realidade, esse portfólio não condiz com a verdade. O que eles fazem aí é muito mais do que uma atrocidade. Dentro de uma categoria onde o nosso campo de atuação é o trânsito, entendeu? O trânsito das grandes cidades, das grandes metrópoles, é o chão de fábrica nosso, entendeu? A maioria dos jovens não sabe sequer o que é direito trabalhista, o que é carteira de trabalho. Isso se tornou um prato cheio para essas empresas deitar e rolar e vir fazendo toda essa atrocidade que elas estão fazendo. Eu agradeço muito o espaço, entendeu, que a Vossa Excelência deu aqui para dar voz para nós, né, que é o do anonimato. Eu nunca imaginei chegar até o Supremo, entendeu? A minha briga começou lá atrás, solitário, eles me chamavam de louco. Mas eu nunca acreditei que como é que alguém poderia vir de fora com aporte milionário, dar dinheiro para alguém. Isso não existe. Então, o golpe era esse, é o golpe que a gente estamos vivenciando, e isso vai se esparramar para todos os outros segmentos. Então, o Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro, tem aí um papel muito importante para definir aí o nosso futuro e o futuro de toda uma nação. Tá bom, ministro? Um forte abraço aí a todos. Muito obrigado, Gilberto Almeida dos Santos.